A paz, igreja. Amém. Cumprimentar as pessoas que nos assistem através da TV Rica. Que o Senhor possa abençoar vocês aonde vocês estiverem. Deixa eu respirar. Gostoso, né? Participar de uma festa. A gente fica bem, não gosto dessa palavra, ansioso, mas a gente cria, na verdade, expectativa para a festa das primícias. Tão gostoso, né? A gente nos reunirmos para celebrarmos ao Senhor. Enfim, nós sempre nos reunimos para celebrar, mas nós fazemos uma festa em especial para Ele nessa época. E eu gostaria de, então, se vocês puderem, o pessoal que está no fundo sentar, se a gente puder ficar quietinho. A gente consegue fazer, acho que em 45 minutos, hein? Só vocês me ajudarem. Se eu pregar mais tempo, é porque vocês me ajudaram. Gente, o Kiko não estava aqui outro dia quando eu preguei em 50 minutos, não foi? Foi, vocês são testemunho. Você perdeu. Perdeu. Hoje dá para fazer igual. Mas aí então vocês me ajudam, amém? Vamos lá, foco e concentração. Isso tudo é para eu acalmar de nervosismo. Eu vou rapidamente, não vou fundamentar. Até mais porque acho que domingo teve muito fundamento, né? Deus levantou a fé aí com uma graça, um conhecimento aí nessa área. Sei dos meus amigos que vão pregar aí o resto da festa. Ontem a gente já aprendeu um pouco. Enfim, eu sei que nós vamos ter mais fundamentos, mas algumas pessoas fizeram algumas perguntas específicas, pessoas que estão conhecendo a festa das primícias agora. E baseado nessas perguntas, eu vou falar, acho que 2 ou 3 pontos. Eu vou só tirar e botar mais ou menos, sabe por quê? Porque a voz vai embora, aquela que eu já não tenho. Um dos pontos que eu quero falar, passando rapidamente por uma questão de fundamento sobre festa das primícias, é sobre a questão de ser perpétua. Quero começar falando, eu não vou hoje me deter em fundamentar, mas a festa das primícias, né, se eu falar festa, eu vou errar. A festa, ela teve um começo, sim. Nós vamos ler aqui Levítico, em Números, quando foi instituído, Deus instituiu a festa das primícias. Mas o princípio da primícia antecede a festa das primícias. Então vamos ver a festa das primícias primeiro. Levíticos 23, 17 a 21. Cadê meu amigo? Olha lá. Hoje nós estamos muito bom porque ele já passei todos os versículos para ele. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levados e cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano e 1 novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Repita comigo. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Aqui você lê todo o capítulo de Levítico 23, depois Números 28. Vamos ler também Números 28, a gente fala de uma vez só. Números 28, 26, diz assim: no dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecostes, quando oferecerdes ao Senhor uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Então aqui, já chamando a festa das primícias, ou festa da colheita, das colheitas, ou já chamando do nome mais atual, que é a festa de Pentecostes. E eu estava estudando, e foi por volta do século IV a.C., que a cultura grega
começou a influenciar, de certa forma, a cultura judia, e o nome Festa das Colheitas e Festa das Primícias foi oficialmente trocado por Festa de Pentecostes. Eu acho que esse nome Pentecostes, talvez Festa das Colheitas e Festa das Primícias, para quem está chegando talvez agora nessa casa e não esteve numa casa que se falava de primícias, pode ser soar como algo diferente, um novo. Mas Pentecostes é um nome bem peculiar, né? Nós conhecemos bem o dia de Pentecostes. Eu fui uma boa católica. E no catolicismo, nós temos um domingo específico, né? Eu tinha, né? Os católicos têm. No catolicismo nós temos. Eu tinha, mas até hoje se tem, no catolicismo, o domingo da festa de Pentecostes. Sim. Talvez eles não vão na frente e faz uma roda e dança igual nós. Faz um pouco menos com cara de festa. Mas o domingo de Pentecostes é celebrado, sim, uma vez ao ano no catolicismo. Então, a festa das primícias, festa das colheitas, é a mesma festa de Pentecostes. Ela se perpetuou ao longo das gerações com esse nome. O Senhor Deus instituiu Ele mesmo essa festa. Tinha uma regra, digamos assim. Eram 50 dias depois do início da colheita. Por isso, penta, de 5, né? Penta, de 5, de 50. 50 dias. Passaram-se os primeiros 50 dias da colheita para tudo. Vamos fazer uma semana de festa. Vamos celebrar, tem que vir as famílias. Nós vamos cantar, vamos comer, vamos dançar e vamos celebrar ao Senhor. Ninguém faça trabalho duro nesses dias. Ninguém vai para o campo trabalhar. É só festa. E nessa festa, apresentem a mim no templo, diz o Senhor, os primeiros frutos da colheita. Essa festa, essa apresentação, essa entrega dos primeiros frutos da colheita no templo, ele tinha um propósito, além de celebrar a Deus, ele celebrava o Deus que cria e que sustenta a vida em que criou. Então, eles paravam tudo sobre um comando de Deus e falavam assim: Deus que deu a terra, Deus dá o sustento através da terra, Ele nos criou e Ele nos sustenta. E ensinava que Deus é o criador e sustentador das leis que regem o mundo. Existe alguém, o nosso Deus, que cria e sustenta e rege todo o universo. Essa festa tinha por objetivo propagar de geração em geração a fidelidade de Deus, que é Ele que cria, que é Ele que sustenta, que é Ele que dá, que é Ele que provê. Por isso era uma festa de família. Tinha que chamar os órfãos, chamar as viúvas. E eu acho isso tão lindo, porque é uma festa inclusiva. Porque órfão e viúva não colhia, órfão e viúva não plantava. Mas a palavra é muito específica em falar que tinha que chamar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Os estrangeiros não tinham terra, mas eles eram chamados a participar da festa das colheitas, a celebrar. Uma festa de família, porque tinha um princípio a ser passado de geração em geração. E quando a consagração no templo, a entrega no templo, com o objetivo de consagrar os primeiros frutos, aí o Senhor fala: tragam para mim os primeiros frutos e eu abençoo todo o demais, né? Romanos deixa isso bem claro: se a primícia é santa, todo o resto é. Então tinha o objetivo de consagrar no templo para que todo o restante da colheita fosse abençoado e multiplicado. Nós vamos falar sobre essa palavra hoje. Fala comigo: abençoado e multiplicado. E depois da festa, eles voltariam e seguiriam na colheita. Essa é a introdução que nós lemos ali da festa das primícias. Da festa. Fala assim: da festa. A festa teve um início. Mas o princípio da primícia, vai comigo em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4. Muito antes da lei, muito antes da instituição da festa das primícias. Nós vemos aqui, na primeira oferta aqui que a Bíblia cita, nós vemos o princípio da primícia sendo manifesto. Gênesis 4, versículo 3, diz assim:
Passados dias, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Passaram-se os dias da colheita, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Mas Abel, a palavra diz que fez o quê? Trouxe das... O que está na Bíblia de vocês? Dos primeiros frutos, das primícias. E o Senhor aceitou a oferta de Abel. Então, a primeira vez que nós vemos primícia, o princípio da primícia, de alguém que trouxe uma oferta ao Senhor e apresentou os primeiros frutos e foi aceito pelo Senhor, foi a primeira oferta que a Bíblia relata, que é de Abel e Caim. Então, a festa das primícias teve instituição no tempo. Mas o princípio da primícia, ele é antes da lei, ele revigorou, ele se perpetuou durante a lei e depois ele seguiu além da lei. E ele seguiu, porque a palavra diz que ele era uma festa, ela é uma festa e um princípio perpétuo. E nós conhecemos bem a questão da festa do Pentecostes. E algo que marca nossas vidas como cristãos é uma determinada festa de Pentecostes, ou festa de primícias. Numa determinada festa de primícias, nós sabemos o que aconteceu. De repente, o povo estava embriagado de vinho novo. Por que vinho novo? Porque eles tinham feito o vinho com as primeiras uvas da colheita. Eles colheram por 50 dias, pararam para fazer a festa das primícias. Então, o vinho ainda não havia sido fermentado, não era um vinho ainda, era um vinho novo, não era um vinho extremamente alcoolizado. Mas olharam para a forma que eles estavam falando em línguas, né, em outras línguas, línguas estrangeiras, enfim. Eles estão embriagados, é vinho novo, mas eles já se embriagaram. E aí eles falaram, não, é para que se cumprisse a palavra de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Senhor escolheu o ambiente da festa das primícias para derramar o seu Espírito, para fazer morada pela primeira vez nesse ambiente. A festa das primícias, festa da colheita, o Pentecostes, com o nome atual, foi o ambiente que o Senhor escolheu para que o Espírito Santo fosse derramado e feito habitação. Primeira vez que ele foi derramado para ser feito a habitação, né? Que o Espírito Santo já vinha, já visitava, já operava. Mas ali no Pentecostes, foram os primeiros que se converteram. O Espírito Santo veio e tomou a vida deles e fez morada. O ambiente da festa das primícias foi aonde aconteceu essa descida. A primícia, acho que eu falei domingo retrasado, só relembrando, que a primícia, nós sabemos que tem o poder de multiplicar e multiplicar natureza. Adão, a primícia da humanidade, multiplicou através de si, do seu pecado, uma natureza caída. Nós todos nascemos em pecados, por quê? Multiplicou em nós e multiplica de geração em geração a natureza caída de Adão. Mas Cristo, diz em 1 Coríntios 15, 20, Ele é a primícia dos que ressuscitaram. O primeiro que venceu o pecado, o primeiro que foi santo até a morte, o primeiro que não conheceu o pecado e não teve a sua carne e seu sangue contaminado. Ele foi o primeiro, então, que pôde ressuscitar, não conhecer a morte. E Ele, como primícia dos que ressuscitaram, Ele redime aquela humanidade caída. E Ele então agora passa a se multiplicar o seu espírito de santidade, de vida, de eternidade, o próprio Espírito Santo em todo aquele que se decide fazer filho. Então, se Adão multiplicou uma natureza caída, Cristo redimiu essa natureza caída e multiplicou o seu espírito disponível para toda a carne. Amém? Então, a primícia tem o poder de multiplicar natureza. Adão multiplicou a sua natureza e Cristo multiplica a sua natureza em nós.
E eu também falei naquele domingo retrasado, que nós estamos no primeiro ano da década. E como nós já sabemos, o primeiro tem por característica, por natureza, determinar o todo. Se a primícia é santa, todo o resto... Lembram? Se a primícia é santa... Isso, tem gente que lembra. Se a primícia é santa... Isso. Então, nós estamos no primeiro ano da década. Em especial, uma década de governo. E eu tenho falado que esse ano, ele é extremamente pontual. Ele é extremamente importante em nossas vidas. Porque as escolhas, as decisões que nós tomamos nesse ano, terão suas consequências multiplicadas por toda a década. É um tempo crucial na minha vida e na sua vida. É um tempo crucial conosco, para nós como igreja. Nós que entendemos o princípio da primícia. Nós que entendemos o princípio da multiplicação. E se multiplica qual seja a natureza. E nós estamos num tempo muito preciso de tomar decisões muito acertadas. E fazemos escolhas muito acertadas. Porque as nossas consequências, aquilo que nós decidimos e vivemos esse ano, irá reverberar por toda a década. Fala assim, eu estou em um ano de primícia. É mais do que estar numa festa de primícia. Nós estamos num tempo de primícias. E nesses dias, o Senhor me levou a um paralelo. Né? Uma história que muitos conhecem, talvez alguns não. Mas o Espírito Santo me levou a fazer um paralelo no meu espírito, para me falar algo. E estava me fazendo um paralelo entre uma cultura, aquilo que foi instituído nessa casa, na área de relacionamento, com aquilo que ele está produzindo e vai produzir na área financeira. Vou explicar. Por muito tempo nessa casa, por muitos anos, do qual eu fiz parte, nós poucos casamentos tivemos nessa casa. Quem lembra dessa época? Eu fiz parte como solteira desse tempo, né? Poucos casamentos, se você não sabe, fica aí, vou te contar uma história. Poucos casamentos tinham nessa casa, né? Eu esperei 10 anos para casar, a profeta Camila esperou seus 10 também anos, pastora Luciana, e um grupo de jovens da casa, e casava um que às vezes passava por aqui, mas assim, um ou outro, os filhos da casa, os que estavam esperando, se guardando, um ou outro filho dessa casa se casou nesse tempo. Mas a sua maioria não foram um bom período, a ponto que alguém chegou um dia para a apóstolo e falou assim, Ellen, ninguém casa nessa igreja. Foi aí que Deus desatou, só precisava provocar o AP. Deus não gostou. Mas nesse período, que nós estávamos aí na nossa espera toda, e essa questão de casamento é um assunto meio que não girava muito na igreja, digamos assim. Nesse período, o Senhor formou um pensamento na vida do apóstolo L. Que pensamento foi esse? Que? A corte. Né? E Deus me falava com tanta clareza, semana passada, essa semana, não sei, que não, claro, eu dei muito trabalho para Deus. Dei muito trabalho. Mas que não precisavam de 10 anos para preparar eu, Carlos, tantas pessoas para o casamento. Foi importante para nossas vidas essa preparação. Mas se tratava de algo muito maior do que as nossas vidas pessoais. Nesse período todo, Deus foi amadurecendo o pensamento. Nesse período todo, jovens dessa casa foram se tornando referência, vários, como de espera, de se guardar, de não se envolver emocionalmente, de não ter ficar, de nada disso, porque nós esperamos 10, 8, 9, cada um o seu tempo, extremamente, completamente guardados. E nesse período, Deus foi formando um pensamento, até que esse pensamento desembocou, amadureceu na corte. Né? Tem uma história que é real, que o Kiko conta, que um dia o apóstolo aí falou da corte numa mesa no restaurante, e eu e a Camila quase batemos nele. Né? A primeira vez que ele falou, jogar pedra em marimbondo, foi isso que ele fez. Mas enfim, quando esse pensamento foi formado no apóstolo, ele começou a manifestar isso, de princípio, uma conversa indigesta, para quem está com 35, 34 anos esperando há 10, e não casa, agora ainda tem corte. Né? Uma conversa diferente, que não nasceu aqui também não. Nós não somos os primeiros, os pioneiros, né? Já se prega, já se fala sobre corte.
talvez enraizado como cultura numa casa, não sei. Mas, enfim, não é um assunto que nasceu aqui, não somos nós que vivemos a corte. Mas quando esse pensamento se formou na vida do apóstolo Hélio, e ali ele começou a ensinar, ele começou a falar, a gente começava a questionar, e ali, um questionamento de pai e filho, aprendendo, né, o assunto, amadurecendo o assunto. Logo, aí a Stephanie comprou muita ideia, né, teve uma revelação muito forte nisso, o Gleice com a Stephanie começaram a corte, e ali desatou que no mesmo ano casou a Camila em julho, eu em setembro, e a pastora Stephanie com a evangelista Gleice em outubro. Foi assim, ó, 6 meses de corte e todo mundo casado. E dali em diante, né, se eu fosse aquelas assim, como assim, Deus, né? Dali em diante, uma cultura, os testemunhos foram formados, e uma cultura começou a ser formada na casa. Uma coisa, o apóstolo Hélio tem um pensamento, algo que Deus traz a ele. Mas quando isso transcende a vida dele e os filhos dele têm revelação disso e começa a viver isso, isso começa a se transformar numa cultura. E a corte, então, agora tinha pessoas para inspirar, tinham testemunhos formados, e começou a surgir um outro jovem que está interessado em outra jovem, e traz para a liderança, e vamos orar, e vamos tratar esse assunto, vamos analisar, e aí começa a fazer uma corte, e aí tem um casal que acompanha o casal que está em corte, enfim, né? Toda uma cultura de santidade, de honra com os pais. O que eu estou falando com isso? Quando essa cultura estava formada na casa, de repente, não tem mais vestido para você em casamento, né? Tem vestido que não perde um. Um casamento é minha, no outro está no fulano. Tem casamento todo mês, é assim ou não é assim? Gente, já foi muito diferente disso. Agora, os jovens que adentram por aquela porta, já começam a vir falar no assunto, já começam a fazer pergunta para os outros jovens, já começam a ver os testemunhos, já começam a olhar, fulano faz corte com ciclano, já começa a ver que está todo mundo esperando, que ninguém fica saindo para ficar, para beijar, começa a vir nos casamentos, começa a achar os testemunhos bonitos, começa a se inspirar e já é inserido, e já se insere na cultura por opção. Porque está sendo inspirado por uma cultura do reino que já está instalada. Um pensamento que ganhou vida, que ganhou forma e que já tem os seus efeitos provados. É uma bênção. Nós sabemos os frutos que temos colhido disso. Amém? E eu falo que agora os jovens surfam nessa onda, mas teve um preço. Casamento não é mais algo, né? Deus formou um pensamento, estabeleceu uma cultura, e hoje, com isso instalado, hoje nós vivemos um outro tempo. O que eu estou falando tanto de corte na festa das primícias? O Espírito Santo me fez traçar um paralelo e falou assim, será da mesma maneira? Ele falou que quando eu estava nas vésperas de, né, Eduardo reaparecer na minha vida, e a gente, enfim, tem um episódio que o Kiko conta e não é mentira, que ele chegou na sala, né, trabalhando junto, e falou assim, Zé, Deus me falou que o seu marido, eu botei as minhas 2 mãos no ouvido, e comecei a falar assim, não fala, eu não quero mais ouvir nada, já tem promessa demais, agora eu quero que Deus faça. Mas eu falei sério, e ele saiu da sala sem entregar a profecia. Gente, eu estava aqui, mas não estava aqui para desistir. Eu não estava aqui para jogar tudo para o alto. Eu só tinha uma convicção. Eu não abria a mão do Senhor e do propósito dEle. Mas às vezes era sufocante. Eu tinha 35 anos. Eu estava, né, converti com 25. Não era uma menina esperando dos 15 aos 25. Era dos 25 aos 35. E eu estava num momento muito assim. Sabe quando você está... E passou no mês seguinte, eu já começou a história com o Eduardo. E 6 meses depois eu estava casada, depois desse episódio. E o Espírito Santo me traçou esse paralelo. E me falou que assim será. Que muitos nessa casa, da qual eu tive o privilégio de me incluir, passamos um tempo que vemos, né? Passamos um tempo onde passamos por um processo juntos, cada um numa medida. Mas fato é que muitos de nós passamos por processos árduos, na área financeira, em várias áreas. De negócios, de emprego, de desemprego, como o Senhor, né, nos colocou coletivamente num processo nessa área financeira. E o Espírito Santo me falava que neste tempo, um pensamento que
já estava, sempre esteve no apóstolo L. Um pensamento virou uma cultura. Um pensamento aonde as finanças não governam as nossas vidas. Um pensamento aonde as dificuldades financeiras não nos paralisam. O apóstolo ele sempre foi um homem assim, eu conheço há 14 anos, mas eu não era. Hoje o Senhor me tornou. Eu e os meus irmãos que estão sentados aqui. Um pensamento, uma vida, virou uma cultura. Um pensamento aonde nós podemos passar as dificuldades que forem, os nossos matrimônios seguem inabalado. Onde, quando aquilo que é abalável está sendo tocado, aquilo que é eterno e inabalável e tem valor, permanece intocado. Um pensamento virou uma cultura. Dificuldade financeira não nos tira os sonhos. Muito pelo contrário. Falta de recurso na mão, no bolso monetário, não nos paralisa de maneira alguma. O propósito segue, o sonho segue, o serviço segue, a paixão segue. Essa cultura foi formada nessa casa, nesse tempo. Quanto você conhece o que eu estou dizendo? Aprendemos a entregar tudo. Lembra daquela noite de entregar tudo? Nós entregamos tudo sempre, mas teve uma noite marcante que o Kiko deu um carro, que ele falou, Satanás não vai levar, eu dou. Aquilo ali desatou um tempo. Aprendemos a entregar tudo. Aprendemos a resistir em fé em dias difíceis. A não parar o chamado, o propósito, porque a vida financeira está desestabilizada. A não permitir que o eterno, que realmente tem valor, seja tocado quando aquilo que é temporal está sendo tocado. Fala assim, o temporal pode ser tocado. Mas o eterno é inabalável. Nós aprendemos isso, se tornou vida em nós. Isso se tornou verdade nas nossas vidas. A entender o papel do dinheiro nas nossas vidas. E eu vou até dizer que eu aprendi nesse tempo que o dinheiro não tem um papel na minha vida. Não que eu esteja menosprezando ele, de maneira alguma. Mas eu entendi que o dinheiro, ele não tem um lugar na minha vida. Ele tem um lugar no reino que eu vivo. E tem uma parte dele, em nome de Jesus, uma boa parte, que cabe a mim gerir, que cabe a mim gerar, que cabe a mim administrar e posso até usufruir. O dinheiro do reino de Deus que circula, que está disponível a nós. Mas nós aprendemos o papel dele na nossa vida. Para mim, os dois princípios, dois pontos que foram mais fortes, que eu destaco nesse tempo, foi o que eu falei no começo. De nos tornarmos pessoas imparáveis pelas dificuldades. Olha para o seu irmão aqui do lado. Fala assim, cara, você é imparável. Olha, eu sei do que um pouco você passou. Você é imparável. Dificuldades. Aprendemos a ter esperança nos dias maus e a seguir o propósito. E aprendemos e temos um legado formado para impartir, quanto a não permitir que aquilo que realmente tem valor, aquilo que é eterno, seja abalado, quando o temporal está sendo abalado. E o Senhor formou um testemunho através todas das nossas vidas. Um pensamento, uma vida que já era real no apóstolo L, mas não era em muitos de nós. Mas desceu, quando desce da vida dele, chega nas nossas, vira uma cultura do reino. Deus fala com ele. Ele imparte sobre nós. Nele é um pensamento que ele manifesta com a vida dele. Mas quando chega em nós, quando os filhos recebem e quando os filhos manifestam, aquela verdade como vida se transforma em uma cultura. Aprendemos e temos um testemunho formado que dificuldade financeira não abala matrimônio. E é tremendo, eu pensava quando eu escrevia essa palavra. Toda dificuldade, particularmente na minha vida, veio um mês depois que eu casei. Então, era recém-casados. No primeiro mês depois do casamento, já não tinha mais salário. Não tinha para mim, não tinha para os meus patrões que estão aqui. Não tinha mais. Era um casamento novo, de adaptação. E já começou completamente endividado.
Por outro lado, você pega o apóstolo Cristiano e a apóstola Leila, com 20 e tantos anos, 20 anos de casado? 20 anos de casado, passando a mesma situação. Poderia ser um casamento desgastado pelo tempo, um casamento de mais tempo, mais fácil de desgastar? De maneira nenhuma. Tem testemunhos em todos os tempos, de todas as maneiras. Aprendemos a falar assim, pastora, mas o meu casamento não é assim na minha vida. Estou tendo dificuldade financeira, estou tendo dificuldade financeira, e está respingando no meu casamento. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós formamos um testemunho através das nossas vidas. E nós temos algo para impartir nessa área. Do mesmo jeito que eu falei da corte, da área sentimental. Os jovens entram por aquela porta e se inserem numa cultura. Assim também, na área financeira, as pessoas chegam governadas por mamão. Mas ela chega e vem uma cultura de entregar, uma cultura de celebrar, uma cultura de investir, uma cultura que o dinheiro não mais governa, e as pessoas se inserem nessa cultura, porque virou uma cultura do reino, ou o contrário, outro extremo. A pessoa chega aqui em dificuldade financeira, ansiedade, depressão, estresse, casamento quase terminando, quase acabando por causa disso. E também vai chegar aqui e vai encontrar pessoas que vão falar, eu sei, já estive neste lugar, mas eu conheço a maneira de passar por isso em Cristo, que você pode ter a sua saúde inabalada, seu casamento inabalado, e nós podemos impartir isso sobre a sua vida, porque nós aprendemos isso, vivendo isso. Uma cultura de reino que se instalou, que virou uma verdade experimentada e que nós podemos hoje ter propriedade e autoridade para impartir. Assim como depois que a cultura da corte, no sentido da santidade, da espera, de se guardar, muito mais que só beijar no casamento, tudo que está em volta da corte, se instalou. Nós temos um casamento por mês na igreja. Eu creio no meu espírito. E eu sinto algo nesses dias como se rasgando. Que da mesma maneira será na área financeira. O Senhor está desatando a fábrica de milionários nesse tempo. Da mesma maneira. Uma cultura se instalou. E agora nós vamos surfar nessa onda. Eu até brinquei com Deus. Eu tive o privilégio de participar dos dois processos. O de esperar muito, o da dificuldade financeira. Amém. Mas da mesma maneira, a cultura está formada. A cultura está instalada, virou a verdade experimentada. Agora o Senhor começa a desatar, a ativar essa mentalidade de governo, essa mentalidade do servir que eu vou falar. Porque nós estamos experimentados em finanças. O Senhor, conforme a cultura do reino, o Senhor começa a desatar esse tempo. Precisamos simplesmente permitir que o Espírito Santo nos ensine. Eu tenho falado de uma passagem, falar rapidamente. Lá em Mateus, quando eles começam, os discípulos a falar que é o maior no reino do céu. Eles estão em roda. Jesus manda uma criança entrar no meio da roda, né? E fala assim, olha, aponta para a criança e fala, tem que ser igual a elas. Se for como uma criança, e ele fala, né? Se for humilde como uma criança, a criança tem a humildade de aprender. A criança tem a humildade para ouvir. A criança tem a humildade para receber. Muitas vezes nós achamos adultos demais para aprender o novo. Para receber uma revelação. Mas eu sou crente há 40 anos e nunca vi uma festa de primícias. Permita-se ser como criança. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Tenha humildade no seu coração. Quem sabe isso seja uma verdade do Espírito na minha vida. Quem sabe seja uma realidade da igreja de Cristo. Quem sabe, cujo Cristo é o cabeça. Nós precisamos nos colocar nessa posição de humildade. E como eu dizia, a primícia tem o poder de multiplicação. Fala assim comigo, multiplicação. Multiplicação. A primícia é um caminho criado por Deus para nos abençoar de forma multiplicada, sem que nos esqueçamos quem é o Criador e sustentador das nossas vidas. Eu vou falar mais sobre isso. Vamos lá em Mateus, no capítulo 14. Fala assim, primícia
É um caminho, um princípio criado por Deus. Eu estou usando a palavra caminho, porque esse princípio abre um caminho de legalidade para a multiplicação. Mas Deus precisa de um caminho de legalidade para multiplicar? Pergunta para o seu irmão, que loucura. Deus precisa de um caminho, Ele é Deus, Ele multiplica, acabou. Fala para o seu irmão. Precisa? Eu preciso. Eu preciso de um caminho legal. Eu preciso, em todo tempo, reconhecer quem é o Senhor que me sustenta. Ai de mim se pensar que eu tenho algo para dar ao Senhor, que não seja Ele que tenha me dado primeiro. A fé das primícias tem essa característica de transferir de geração em geração o princípio como legado que Deus sustenta o universo. Eu preciso da primícia, eu preciso do dízimo, eu preciso da oferta, porque se Deus chega e faz com seu poder e multiplica na minha vida, sem eu ter que me manifestar, sem eu ter que me mover, rapidinho eu estou achando que é a força do meu braço. Mas quando o Senhor multiplica, eu estou desempregada, e o Senhor abriu a porta de emprego, meu primeiro salário, primícia, foi o Senhor que abriu a porta, o primeiro é teu. Eu tenho salário, o Senhor aumentou meu salário, o primeiro aumento, primícia, é do Senhor, para consagrar o primeiro, Ele aumentou meu salário. Eu abri um negócio, minha primeira receita, primícia, é do Senhor, Ele me dá a receita. A primícia nos faz praticar o reconhecimento de quem é a nossa fonte. Ele é a única fonte, tem vários caminhos, mas a fonte é só Ele. E eu vou falar até sobre o que a gente faz, que é entregar. Que nem isso a gente faz. Em Mateus, o Espírito Santo me disse que Ele mesmo criou esses caminhos de fidelidade, para que sejamos abençoados por Ele, sem nunca esquecer de quem dependemos. Para que nós nunca esqueçamos de quem dependemos. Mateus 14, 13, tem uma passagem conhecidíssima. Diz assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Mandem embora, pois, a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Manda esse povo embora se virar para comer. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: traga-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes serviram às multidões. Aí comeram, sobrou ainda 12 cestos. Amém? O que o Espírito Santo quer nos ensinar com essa parábola que a gente tanto conhece, que é a multiplicação dos pães e dos peixes? Os discípulos mandou o povo embora para dar um jeito de arrumar comida. Mas a palavra diz que Jesus estava movido por compaixão. E movido por compaixão, ele falou assim: não manda ninguém embora, dá vocês de comer a eles. Ele falou: não temos nada, só 5 pães e 2 peixes, então entrega para mim. E ele multiplica e dá na mão dos discípulos para que eles sirvam. Gente, é exatamente isso. Nós entregamos, o Senhor multiplica, nós pegamos aquilo, multiplicávamos e servimos as multidões. É exatamente isso. Me entrega o que vocês têm, tudo. 5 pães e 2 peixes, é tudo, me dá tudo. Ele pega aquele tudo e multiplica. Os discípulos pegam aquilo multiplicado e distribuem às pessoas. Ele faz eles entregarem um a um. É exatamente isso que fazemos. Nós só entregamos. Ele que dá a multiplicação. Para que multiplicar? Multiplicar para multiplicar? Não. Movido de compaixão pelo povo, Ele multiplicou para que o povo fosse servido. A multiplicação não é para a minha vida, a multiplicação é para que eu sirva.
Eu entrego, Deus multiplica e eu sirvo. Fala assim, eu entrego, Deus multiplica e eu sirvo. Não é multiplicar por multiplicar, mas é multiplicar porque está movido por compaixão. Quem consegue, quem busca no Senhor um coração que se move por compaixão, que o Senhor pode multiplicar e irá servir as multidões. Multiplicação é para servir e servir é governar. Não nos enganemos que o governo que o Senhor está estabelecendo sobre nossas vidas trata-se de servir. Por que o Senhor vai nos levantar em posições de governar é muito mais que posição. Mas o Senhor vai nos levantar em posições de governo. Para quê se não for para servir? Servir é governar. Jesus exerceu governo sobre a fome, subjugou aquela fome e resolveu o problema do povo. E o Senhor vai nos levar a resolver problemas da sociedade. Foi assim que José saiu da prisão, não foi? Não precisamos ler nada, nós conhecemos. Ele lá serviu com o dom que ele tinha, o padeiro e o copeiro. E o padeiro e o copeiro contaram aquilo para o faraó, e o faraó mandou chamar o cara. E dali nós sabemos aonde ele foi posicionado. O servir nos transiciona da prisão para o governo. Se sente encarcerado financeiramente, se sente aprisionado na nossa vida, você tem como se mexer, aprenda o princípio do servir com tudo que você tem e tudo que você é, porque o serviço nos posiciona. O servir nos posiciona. Falando para você pegar uma vassoura e vir varrer a igreja na segunda-feira. Mas o servir com as nossas vidas, com tudo que temos e que somos, nos transiciona de encarcerados para livres governando. As multidões estão famintas, falando do nosso território, né? Você pega um país onde a corrupção está instalada de cima a baixo no sistema administrativo. Você pega um país, e não estou falando mal nem desanimando a gente com o nosso país, não. Estou só passando um panorama do qual será transformado. Mas um país que a desigualdade se explica num dado. As escolas particulares estão entre as melhores do mundo. E as públicas, o ensino público é um dos piores do mundo. Enfim, um país com tantas multidões famintas em tantas áreas. Existe uma multidão faminta nessa nação. E o nosso chamado é servir essa nação. É servir essa multidão faminta. Precisamos ouvi-los, precisamos conhecê-los, precisamos saber e precisamos tocá-los com serviço, com transformação, com verdade, com esperança. E o Senhor, a primícia, ela tem o poder de multiplicar a natureza. O Senhor quer multiplicar o que portamos, para que possamos servir com o que portamos. E isso vai nos levar a governar. Fala assim, o Senhor quer multiplicar o que Ele depositou em mim, para que eu sirva. Isso é governar. E eu quero que isso fique bem no nosso espírito, movido por compaixão. Jesus não multiplicou o pão para saciar 12 discípulos. Jesus multiplicou o pão e o peixe, porque estava movido por compaixão. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim, Espírito Santo, eu quero ser movido por compaixão. Esse espírito que estava em Jesus, esse coração, precisa ser o nosso coração. É o coração que vai nos levar em posições de governo. A forma para a multiplicação do reino é uma só. É entrega. Vai em 1 Reis 17. É o último texto. 1 Reis 17. Estou perdida. Aí, 1 Reis 17. Nós conhecemos bem. E o Espírito Santo me falava dessa passagem hoje de manhã.
Vamos ler poucos versículos. 8, versículo 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Aí o versículo 12. No entanto, ele chegou na casa da viúva. Aí ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar a casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, como disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Nós conhecemos essa passagem. Olha que Deus, né? Fala assim com Elias: vai lá em Serepta, que eu preparei, ordenei a uma viúva que te sustente. Ele foi e chegou na casa da viúva. Só quando ele chega lá, ele fala: me dá comida. Ela fala assim: não tem como. Eu tenho um último punhado de farinha e um restinho de azeite. Eu vou fazer o último bolo. Eu e meu filho vamos comer e daí nós vamos esperar a morte. Que Deus, né, mandou ele ser sustentado na casa de uma viúva que estava morrendo de fome. Deus louco. Aí ele olha para aquela viúva, ousadamente, cheio de Deus, e fala assim: faz um bolo pequeno primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Tem que ser muito homem de Deus, né? A mulher lá morrendo de fome, faz primeiro para mim. E a mulher fez. E ali ele soltou a palavra: nunca mais vai faltar azeite e nunca mais vai faltar farinha na sua casa. E assim a palavra diz que se fez. É tremenda essa passagem, a gente conhece bem. Mas ele poderia, simplesmente, quando ela falou que ia morrer de fome, ele poderia falar assim: profetizo que nunca mais você vai morrer de fome. Vou multiplicar e você faz um monte para você e para mim. Mas não foi isso que ele fez. Ele poderia fazer? Ele não teria um caminho legal para se mover. E aí ele fala: faz primeiro para mim. Me dá o primeiro do que você tem. Me entrega o primeiro, depois. E ele deixa claro: depois você vai fazer outro menor para você e para o seu filho. E ela se move naquela dimensão. E aí ele lhe profetiza: e multiplica. Primeiro você faz para mim. E é tremendo como é Deus que multiplica. Fala assim: é Deus. Veja que essa viúva teve seu problema sanado. E suas finanças, naquela época, multiplicada. Para sempre, diz a palavra. Mas veja que foi Deus que mandou o profeta na casa dela. Amém? Veja que foi o profeta que pediu o primeiro para ele. Ou seja, o profeta ensinou um princípio para ela. Veja que foi o profeta que profetizou. A única coisa que essa viúva fez foi se mover em fé no que ele falou. E aqui nós achamos o único mérito da viúva. Ela obedeceu e entregou. Seria até mérito dela se fé não fosse dom gratuito de Deus. Até a fé que aquela mulher para fazer aquele bolo e dar primeiro para o homem é dom de Deus. Não adianta encontrar mérito em mim e em você. Não, Deus me falou, vou fazer uma oferta de sacrifício domingo. E eu obedeci, meu amado. Seja o sacrifício que for, é a maior oferta da sua vida. Foi Deus que te deu. E se você tem fé para fazer, é Deus que depositou essa fé em você e em mim. É tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Nós só nos movemos naquilo que ouvimos do Espírito. Fala assim: é tudo Deus. Fala com mais verdade: é tudo Deus. É tudo Deus. Senão a gente sai de um lugar desse no domingo achando que a gente é muito, né? Aumentou meu galardão. É tudo Deus. Fé e obediência preparam o ambiente para a multiplicação.
E aí fica um questionamento que o Espírito Santo me trouxe hoje, pela manhã. Qualquer semelhança, será que é mera coincidência? Ou Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Será que qualquer semelhança é mera coincidência? Então eu vou trazer uma história para vocês, vamos ver se vocês conhecem. Deus dá o comando a um apóstolo profético. O nome dele não é Elias, é o Eli. E fala assim, vai lá, junta aquele povo e constrói um hospital. Só que tem um detalhe, no meio do povo inteiro, não tem nenhum milionário. Não tem ninguém enriquecido para botar a mão no bolso e falar, está aqui, os milhões do hospital. Mas ele deu o comando. O enviou a nós com essa palavra. Nos enviou a nós com esse comando. Assim como ele fez com o profeta um dia. Vai lá na viúva que ela vai te sustentar. Chega lá, a viúva não tem nada. Junta aquele povo, constrói um hospital, constrói uma escola, constrói. E os projetos e os sonhos que o Senhor colocou no coração e falou com o apóstolo Eli. Será que Deus se enganou? E aí o apóstolo Eli junta esse povo. Bem parecido, com a história da viúva. Primeiro ele ensina os princípios. Depois ele profetiza. E aí a gente se move. E o Senhor nos liberta. E aí o Senhor libera uma palavra que faria deste lugar uma fábrica de milionários. E essa fábrica de milionários, aí sim pode construir um hospital. O Senhor faz desse jeito. Ele mesmo, ele não está louco. Assim, olha para o Senhor e fala assim, um hospital? Nós? Sabe o que eu acho tremendo? Olha aqui para mim. Sabe o que eu acho tremendo? Deus pode amanhã fazer um homem entrar por aquela porta, cheio de milhão, entregar um cheque na mão da apóstola Eli e fazer o hospital? Pode ou não pode? Seria um milagre ou não seria? Ao que tudo indica, ele não escolheu fazer assim. Ao que tudo indica, ele está ensinando verdades para nós. Ele está nos libertando. Ele liberou a palavra, que esse lugar é a fábrica de milionários. E ele nos incluiu nisso. Ele nos incluiu nisso. Não vai ser mérito de um, mas de um povo. Ele escolheu nos abençoar e nos fazer participantes. Ele pode com um homem só fazer isso amanhã. A China acabou de levantar um hospital em 6 dias. Com jeito e dinheiro, Por causa da situação lá. Mas o que tudo indica, não é isso. Não é dessa forma que ele está se movendo. Assim como o profeta Elias. Então vai lá naquele povo que não tem muita coisa. Eu ia falar que não tem nada, que não tem muita coisa. Ensina os princípios. Profetiza sobre eles. Liberta. Gera mentalidade de governo. Gera mentalidade de excelência. Gera mentalidade de servir. Gera compaixão. Gera o entendimento do porquê a multiplicação. E instala uma cultura. Aí desata milionários. Que aí sim, estamos amadurecidos para seguir e concretizar os projetos de Deus. Meu amado, sabe o que eu pensava hoje? Agora sou eu pensando. Deus vai fazer o hospital. Vai. Tem 2 opções. Ou vai ser do jeito que eu falei, ou nós vamos endurecer o coração. E ele vai ter que levantar um homem só. Porque ele vai fazer. Vocês entendem? Qual opção nós escolhemos? Vamos fazer? Vamos falar, Deus, não, espera aí que eu estou enriquecendo. Espera aí que eu entendi o sentido do dinheiro. Espera aí que eu estou me movendo. Espera aí que eu fui colocado numa fábrica de milionários. Espera aí que eu entendi que a multiplicação é porque eu estou movido de compaixão. Espera aí porque eu entendi que tem um propósito para o dinheiro. Espera aí que é com a gente mesmo, Deus. É com a gente. O Senhor está nos chamando a bater no peito. Bate no peito e fala assim, é com a gente. Fala assim, é com a gente. Sabendo que nada nós temos e podemos. É tudo dele através das nossas vidas. É bondade de Deus nos incluir nisso. É bondade de Deus nos incluir nisso. Você consegue se ver como participante da bondade de Deus? Esses dias o Espírito Santo está me falando algo que eu já falei, acho que eu falei sábado. Mas o Espírito Santo está me falando algo e hoje ele me falou sobre isso. Eu não ia colocar isso na pregação.
Mas eu estava buscando fundamentos, né? Para falar um pouco de fundamentos, explicar. Tem gente chegando, não conhece ainda primícia, festa, enfim. E os fundamentos, né? Coloquei muitos poucos, a Fê colocou muito mais domingo. Ainda vai ter, meus amigos vão pregar muito mais sábado e domingo. Não falte sábado e domingo. Se ainda você tiver dúvida de fundamento, de explicação, pode nos procurar. Procura apóstolo Cristiano, de preferência, apóstolo Hélio. Mas nós estamos há muitos anos vivendo isso. Podemos explicar assim, minuciosamente, a base teológica para a festa das primícias. Mas eu tenho uma explicação. O Espírito Santo hoje me deu uma explicação. Porque saber, na verdade, muitos sabem. Eu não estou colocando a gente num patamar de melhor. Conhecer dízimo, conhecer oferta, conhecer a entrega voluntária, involuntária, de se render, de dar o todo. Essa teoria, esse conhecimento, muitos têm. Que cristão que não ouve sobre isso? Sobre entregar sua vida, tudo que tem, tudo que sou, nada mais é meu, tudo é teu, Senhor. Essas músicas, essas canções, essas poesias, muitas vezes, não tem cristão que não tenha falado isso e que não conheça isso. Mas o Espírito Santo me falava que tem uma explicação em nós, para que nós nos movamos dessa forma. Em João 2,17, não precisa abrir, diz assim: os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Eu fiquei uma semana com esse versículo no meu espírito, e eu vou resumir. Essa palavra zelo na original é amor. O amor pela tua casa o consumirá. Né? Salmo 69, né? Davi já profetiza sobre Jesus, dizendo que o zelo pela casa do Senhor consumiria Jesus. E aí Jesus um dia entra no templo, eles tinham feito comércio no templo, ele pega o chicote, bota todo mundo para correr, e aí os discípulos falam: hoje se cumpriu aquela palavra que dizia: o zelo pela minha casa o consumirá. Esse consumir, de consumirá, é de ser consumido pelo fogo. Então o que essa palavra está dizendo é que Jesus quebrou aquele mercado todo no templo, porque ele estava completamente consumido de amor pela casa do Senhor. E nós sabemos que ele explica logo no versículo da frente: mesmo que eu destruir isso tudo, em 3 dias eu reedifico. Essa casa, não se fala do templo feito por mãos humanas, mas fala do templo que ele iria reedificar em 3 dias com a sua própria vida. Essa palavra casa também dá o sentido de edificação. A obra, a edificação, a igreja de Cristo. Destrói esse templo que em 3 dias eu levanto a minha igreja. Eu levanto o projeto do Pai. Nas medidas, da maneira que Ele determinou. Eu vou dar minha vida para isso. Uma obra perfeita que só eu posso fazer. Ele estava consumido por amor a isso. E o Espírito Santo começou a falar comigo que o zelo pela obra, o zelo para aquilo que o Senhor edifica, o zelo pela igreja genuína, o zelo pelo sonho, o zelo pelo projeto do Senhor tem nos consumido. E Ele está nos convidando a sermos ainda mais consumidos, como um fogo consumidor, o fogo do Espírito que já habita em nós, a sermos consumidos pelo amor, pelo zelo, por aquilo que o Senhor edifica. Então eu tenho uma explicação, porque eu participo de festas de primícias, porque dou oferta, porque entrego dízimos e isso que aquilo, porque eu sou muito fiel. Não, o Senhor colocou em mim um caráter de fidelidade, mas o amor pela obra do Senhor, pela sua edificação, tem consumido nossas vidas dia após dia. É muito mais do que fazer conta e ter teologia para explicar, é ser consumido por um amor, por aquilo que o Senhor está consumindo, por aquilo que Ele deu à sua vida. Fomos consumidos, e o Espírito Santo nos convida a ser consumido pelo zelo, pelo amor, como fogo consumidor. Leva toda a nossa natureza adâmica, leva tudo que ainda resta de nós, leva tudo ainda que não são nossas preocupações, nossos propósitos pessoais. Abre mão dos nossos objetivos, que é para a nossa vida se encher de compaixão e ser consumido pelo zelo daquilo que o Senhor edifica. Quem foi consumido, quem não tem mais vida, não se escandaliza com festa das primícias.
Quem já entregou tudo? Não estou falando para você trazer sua casa e dar tudo aqui domingo, não é isso. Eu estou te dizendo que quem já entregou tudo, não tem dificuldade, não tem do que se escandalizar. Que festa das primícias! Mais uma oferta. Eu posso buscar, entender e conhecer, até para explicar, até para ter uma revelação. Mas isso não é um problema no meu espírito, quando eu já fui completamente consumida pelo amor, pela edificação, por aquilo que o Senhor entregou à sua própria vida. A maior explicação por que a gente dança, por que a gente dança? Por que a gente canta? Por que a gente celebra? Festa das colheitas era isso? Era isso. Mas a gente copia um ritual, copia um protocolo? Não, nós somos consumidos de amor. Nós fazemos festa para dar. O Senhor nos ensinou, não é de nós mesmos, Ele nos ensinou. Como um dia Ele falou para Elias, vai na casa daquela mulher. Como um dia Ele falou para o povo judeu, faça uma festa no início da colheita para que eu abençoe. Ele disse a nós, faça uma festa para trazer, faça uma festa para dar, não é dar por dar, mas marque um dia, marque um tempo no começo dos dias e celebrem aquilo que eu sou na vida de vocês. Celebrem a dependência. Celebre aquele que dá o recurso. Celebre aquele que abençoe. Celebre aquele que gerou a nossa vida e tem sustentado as nossas vidas dia após dia. O zelo pela sua casa tem nos consumido. Por isso nós celebramos e festejamos. Que esse espírito de celebração, que esse espírito de festa, que às vezes você olha a gente dançando aqui e você não entenda, possa tomar a sua vida. Que você possa ser cheio desse espírito de gratidão e celebração. Festa de primícia é festa de família, é festa de inclusão. Teve ano de eu entrar aqui, gente, não ter de onde sacudir para tirar uma moeda. Não tinha de onde sacudir, não tinha o que procurar. Mas a gente vem e participa da festa das famílias, das primícias. Naquele ano eu não tinha nada. Não tinha nada, não. O carro já tinha dado em outra festa das primícias. Nada. Mas eu não tenho, mas os meus irmãos têm. É uma festa da família. É uma festa da inclusão. E nós venhamos juntos celebrar. E o Senhor vai multiplicando. E o Senhor vai operando. E nós vamos sendo todos abençoados. Cada um no seu tempo. Cada um no tempo de Deus. Cada um no seu processo. E o Senhor vai nos abençoando como corpo e como família. Fala assim, primícia é uma festa de família. A palavra diz isso. É uma festa inclusiva. Traz os órfãos, traga as viúvas e traga os estrangeiros. Traga aqueles que não têm nada para dar. Tragam para comer, celebrar e festejar. Essa é a festa das primícias. Que esse espírito tome o seu espírito de gratidão e de alegria. E que nós possamos juntos sermos consumidos por zelo pela obra que o Senhor está edificando. Ele segue edificando o seu projeto. E nesse tempo, para essa geração, Ele está contando conosco. Ele nos incluiu no seu projeto. Amém. Coloque-se de pé, eu quero orar por você.